Olá, alunos! Hoje eu trouxe para você uma questão que foi trabalhada no ENAD de 2017 e que contempla o tema variação linguística. Então, isso comprova o quanto a disciplina de sociolinguística é importante e também o porquê ela é trabalhada durante o percurso do curso de letras. Então, eu vou discutir com vocês uma questão. Vamos lá? Então, gente, aqui nós temos uma situação de sala de aula, né? Nós temos uma professora, justamente com os seus alunos, e ela inicia a aula com o livro na mão, dizendo: crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. Então, antes dela dar continuidade, os alunos já ficaram todos empolgados, felizes, eles se sentiram inseridos dentro dessa metodologia de trabalho, porque a professora ia trabalhar de duas regiões em que tinham alunos que moravam, que tinham conhecimento sobre essas regiões, né? Então, um deles já se manifesta: oxente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra, né? Então aqui, pelas marcas linguísticas, já se percebe que esse aluno nasceu numa região do Nordeste. E a outra aluna, muito feliz também, olhou para o aluno, para o Raimundo e disse: bah, guri, e eu lá dos Pampas, né? Então nós temos marcas linguísticas de dois alunos, em que um veio da região Nordeste e o outro veio da região Sul, especificamente do Rio Grande do Sul, né? Então, olha só a oportunidade que a professora tem de trabalhar sobre essas duas regiões a partir da experiência dos próprios alunos que já estão se sentindo inseridos. Afinal, ela vai falar das regiões que eles têm conhecimento. Aí a professora, meio que um balde de gelo, diz: não temos tempo para essas bobagens. Marina e Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Então aqui, nós temos aqui tanto as pistas linguísticas da professora, a forma como ela enuncia, que ela já interrompeu todo um processo motivacional da sua aula. Ela interrompeu o conhecimento, os pré-conhecimentos, os conhecimentos prévios dos seus alunos, que ela poderia já iniciar a aula explorando todo esse conhecimento dos alunos. Corrigem, dizem que eles estão falando errado e já pedem para que eles falem corretamente. Então, toda uma cultura linguística, toda essa bagagem que o aluno traz das suas vivências cotidianas, do lugar em que eles nasceram, da convivência familiar, tudo que ele trouxe, toda essa bagagem linguística é simplesmente ignorada, menosprezada, ele não pode se manifestar. Então, aqui nós temos já um início de aula sobre a língua materna, em que começa já provocando toda essa resistência dos alunos e justificando porque, na maioria das vezes, os alunos dizem que português é difícil, que não sabem falar sua própria língua. Então, aqui nessa situação, vivenciada por uma profissional que tem como grande objetivo e grande meta, a grande missão, formar cidadãos a partir da sua própria língua, né? Então, nós vamos passar agora a discutir uma outra situação, já dentro desse contexto, mas já uma situação de teste, em que o ENAD, né, essa prova do ENAD, a partir dessa situação, ele pede um comando para o aluno, para o candidato. Então, veja o comando do ENAD. Considerando a transposição do cartoon acima para uma situação de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, avalie as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui 4 afirmativas que o aluno vai ter que avaliar, né, a partir dessa situação, em que a afirmativa 1 diz:
a concepção de linguagem que a professora revela em sua prática desvincula a língua de seu funcionamento social e histórico, né? Afirmativa 2. O ensino de língua portuguesa, concebido como o ensino do português correto, toma a língua como um sistema de regras autônomas, privilegiando uma análise interna do objeto. A afirmativa 3 diz: a situação de comunicação apresentada no cartoon evidencia a concepção de língua como atividade sociointerativa, situada e fonte geradora de aprendizagem. Afirmativa 4. A valorização do conhecimento linguístico de que o aluno dispõe ao chegar à escola sustenta a noção de língua como sistema de práticas linguísticas não fechadas e em permanente constituição. Então, nós temos aqui 4 afirmativas que nós vamos agora passar para a resolução delas. Veja, a afirmativa 1, gente, diz o seguinte: a concepção de linguagem que a professora revela em sua prática desvincula a língua de seu funcionamento social e histórico. Essa é uma afirmativa correta, porque realmente, né, a atitude da professora, ela faz um corte na língua, em que deixa a funcionalidade dela no cotidiano do seu falante, aquele que conhece e domina a sua língua, especificamente em pessoas de determinadas regiões em que era a pauta, em que era o assunto da aula. Então, a professora, ela consegue estagnar. Essa língua fica aqui, agora nós vamos tratar de um outro assunto. Essa afirmativa está correta. A afirmativa 2, em que diz: o ensino de língua portuguesa, concebido como o ensino do português correto, toma a língua como um sistema de regras autônomas, privilegiando uma análise interna do objeto. Essa afirmativa aqui, pessoal, ela também está correta justamente por isso, né? Essa metodologia que coloca essa dicotomia de certo e errado, português certo, português errado, ela toma a língua como esse sistema autônomo, ou seja, esse sistema de língua por ela mesma, que fica lá na sua redoma, na sua bolha, protegida, totalmente autônoma, totalmente desvinculada dos acontecimentos sociais, históricos, da vivência do falante. E ela é concebida de uma forma interna, essa forma ideal, imaginária, engessada, fixa, em que desconsidera o dia a dia do seu falante. Então, essa afirmativa aqui também está correta. A afirmativa 3, ela não está correta por quê? Ela diz o seguinte: a situação de comunicação apresentada no cartoon evidencia a concepção de língua como atividade sociointerativa, situada e fonte geradora de aprendizagem. Então, veja, não, a forma de comunicação estabelecida entre a professora e o seu alunado, ela não evidencia tudo isso, essa língua como algo social, como algo que se dá nessa interação, na vivência comunicativa entre os falantes. Então, ela não proporciona um ambiente gerador de aprendizagem. E a afirmativa 4 também está correta, porque ela diz: a valorização do conhecimento linguístico de que o aluno dispõe ao chegar à escola sustenta a noção de língua como sistema de práticas linguísticas não fechadas e em permanente constituição. Então, veja aqui que essa questão está correta e ela retoma toda a teoria que nós estamos discutindo sobre essa concepção de língua aberta, sobre essa concepção de língua que está em constante movimento, heterogênea, que está sempre em processo de mudança e de variação, que ela vai se fazendo no dia a dia e na vivência das pessoas. Então, essa afirmativa também está correta. E aí você tem que ter a perspicácia e o cuidado de responder as questões. Veja o que ela pede, a alternativa. É correto apenas o que se afirma em. Então, a única questão aqui que contempla as afirmativas 1, 2 e 4 é a questão D. As demais, elas deixam de lado alguma questão correta,
ou elas inserem uma questão que está errada. Então, esta é a alternativa correta e que deve ser preenchida e acertar a questão. É isso, pessoal. Um grande abraço. Peço a vocês que retomem os ENADES anteriores, as provas de Enem, as provas de vestibulares, para que vocês aprendam a manusear, aprendam a interpretar essas questões e terem sucesso aí nos seus objetivos futuros. Ok, gente? Um grande abraço e até breve.